O rei Charles levou uma pasta jurídica lacrada para um jantar privado em família no castelo de Windsor. Não se tratava de uma ocasião formal de Estado, nem de uma reunião oficial do Conselho Privado. Era uma refeição memorial privada em homenagem à sua falecida mãe, a Rainha Elizabeth. Ele entrou na sala de jantar carregando a pasta e a colocou ao lado de sua taça de vinho. Nenhum membro da família real jamais leva documentos oficiais para um jantar memorial privado dessa natureza. O objetivo principal de uma reunião familiar privada é que os documentos oficiais permaneçam em outro lugar. No entanto, o rei colocou a pasta onde todos à mesa pudessem vê-la claramente. Quando a discussão começou 1 hora depois, o soberano não disse uma palavra sequer. Sentou-se à cabeceira da mesa e olhou em silêncio para a pasta. Ele entrou naquela sala de jantar já sabendo exatamente como lidaria com o conflito. O jantar anual e a memória da rainha realizado no castelo de Windsor contou com a presença de membros da família real e um pequeno grupo de funcionários. O evento foi organizado para marcar a morte da rainha em um ambiente familiar reservado. A duquesa de Edimburgo, Sophie, foi convidada a proferir a homenagem pessoal da noite. A princesa Anne havia aprovado pessoalmente a escolha da oradora muito antes do início do jantar. Ela encontrou Sophie segurando firmemente as páginas impressas no corredor antes da chegada dos convidados. Sophie lia sua homenagem pela 41ª vez para garantir que mantivesse a compostura. Anne percebeu sua ansiedade e lhe ofereceu uma breve palavra de encorajamento antes que as portas se abrissem. Disse à duquesa que ela havia sido escolhida por conhecer o coração da falecida rainha. Sophie se levantou durante o jantar e começou a ler o discurso que havia preparado para a família. Falou calmamente sobre lealdade, bondade e dever cumprido sem esperar qualquer recompensa. Ela mal havia começado a ler quando a rainha Camila a interrompeu abruptamente. Não se tratava de uma interrupção comum à mesa de jantar, onde as pessoas conversam casualmente umas por cima das outras. Todos os presentes na sala de jantar compreenderam a hostilidade em questão de segundos. Camila acusou Sophie em voz alta de transformar uma lembrança familiar em uma performance autopromocional. A cruel acusação carregava consigo uma história extremamente dolorosa dentro dos muros do palácio. Essa família passou 30 anos discutindo sobre quais membros estavam realmente sofrendo com a perda de Diana. Essa amarga discussão começou em setembro de 1997 e nunca cessou completamente dentro do palácio. Camila escolheu o único insulto específico que todos à mesa haviam sofrido. Sophie tentou continuar a leitura apesar das mãos visivelmente trêmulas. Ela havia sido incumbida de uma tarefa para a falecida rainha e pretendia concluí-la. No entanto, a rainha, consorta, interrompeu uma segunda vez com uma pergunta muito mais dura. Perguntou a Sofia se ela alguma vez havia compreendido verdadeiramente o imenso fardo da coroa. A pergunta direcionada visava precisamente a posição inferior de Sophie dentro da família real. Sophie é a esposa do irmão mais novo do rei Edward e trabalha discretamente. Camila estava lhe dizendo na frente do marido que ela não tinha posição hierárquica suficiente para sentir luto. O insulto público quebrou completamente a compostura de Sophie após meses reprimindo seus sentimentos. Ela abaixou as páginas impressas, levou a mão à boca e começou a chorar. Todos os 14 convidados à mesa a encararam em completo silêncio atônitos por alguns instantes. Seu marido, o príncipe Edward, estava sentado a apenas 1 metro de distância sem poder intervir imediatamente. O instinto natural dessa família é sempre deixar um momento doloroso passar em silêncio. Então, o arrastar de uma pesada cadeira de madeira quebrou o silêncio da sala. A princesa Anne levantou-se e dirigiu 5 palavras curtas e decisivas aos convidados reunidos. Declarou firmemente que aquele jantar comemorativo terminava ali e cumpriu a ordem. Os funcionários que chegavam com o próximo prato foram imediatamente detidos à porta de entrada. Todos os convidados foram instruídos a deixar a sala de jantar sem despedidas formais. Anne esvaziou a sala diante de 30 testemunhas, tornando a decisão completamente irreversível. Uma palavra trocada em particular num corredor tranquilo poderia ser facilmente negada posteriormente pelos funcionários. Mas 30 testemunhas observando a princesa real esvaziar uma sala por causa da conduta de Camila foi algo permanente. Camila exigiu saber o que dava a Anne a autoridade para anulá-la à mesa. Charles não respondeu à pergunta direta da esposa na frente da família.
Sua esposa acabara de ser publicamente contrariada no jantar em memória de sua própria mãe. Ele permaneceu sentado em silêncio olhando para a pasta ao lado de seu copo. Um secretário particular sênior estava sentado em um canto anotando cada detalhe. A Casa Real mantém um registro formal de todos os eventos oficiais e semi-oficiais. Esse registro existe justamente para que ninguém possa alterar a história dos acontecimentos posteriormente. A interrupção, a imediata dispensa de Anne e as palavras exatas foram registradas no livro de ocorrências. Essa discussão familiar tornou-se oficialmente um incidente documentado dentro da monarquia britânica naquela noite. Todos os presentes à mesa que conheciam a dinâmica da casa sabiam da gravidade do ocorrido. O livro de ocorrências também registrou a resposta de Anne sobre sua autoridade para esvaziar a sala. Ela se referiu diretamente a uma instrução escrita que estava dentro da pasta de Charles. A discussão naquela sala de jantar nunca foi realmente sobre o discurso de Sophie em si. Era sobre um pedaço de papel que 3 pessoas já haviam lido naquela tarde. A briga, na verdade, começou 6 horas antes, dentro da histórica capela de São Jorge. Sophie tinha ido à capela para um ensaio da cerimônia em memória de alguém naquela noite. Ela estava acompanhada de uma secretária sênior da casa para revisar o programa impresso. A princesa Anne também estava presente na capela supervisionando a disposição dos assentos dos convidados. Camila chegou à capela esperando assinar o programa impresso final. Essa era a tarefa administrativa normal de uma rainha consorte em eventos do palácio. Então Sophie descobriu uma mensagem manuscrita reproduzida dentro do programa oficial impresso da homenagem. Para entender por que ela foi escolhida, precisamos analisar sua história na realeza. Sophie casou-se com o príncipe Edward em 1999 e nunca causou problemas. Passou 2 décadas cumprindo compromissos discretos e sem glamour em pequenas cidades sem qualquer queixa. Após o falecimento do príncipe Philip em 2021, visitou a rainha Elizabeth, se acalmou discretamente e repetidamente. Passou os últimos 18 meses da vida da falecida rainha, oferecendo-lhe conforto. A monarca a considerava com profundo afeto porque não lhe faltava nada. Elizabeth havia escrito uma breve mensagem para Sophie durante um período familiar muito difícil. Agradeceu-lhe pela firmeza e pela gentileza discreta durante o luto compartilhado. A rainha foi além pedindo que Sophie conduzisse uma futura cerimônia privada de homenagem em família. Essa instrução escrita de uma monarca falecida, mencionando uma pessoa específica, foi extremamente impactante. Camila leu a caligrafia 2 vezes, percebendo que não possuía nenhuma página equivalente de afeto. Ela estava em uma capela fria segurando a prova de amor de outra mulher. Disse a Sophie que imprimir uma mensagem tão íntima daria a impressão de ser algo muito artificial. Alegou que parecia ter sido planejado para elevar artificialmente o status de Sophie dentro da família. Para ser justa, sua objeção em relação à imagem pública não era totalmente descabida. Uma carta real impressa poderia facilmente ser usada como credencial institucional pelos cortesãos. Camila sabia o preço que se pagava quando a família promovia alguém por motivos errados. Ela própria havia sido alvo desse julgamento público por décadas. Mesmo assim, a forma agressiva com que apresentou a objeção ultrapassou completamente os limites. Sophie respondeu calmamente que remover a mensagem significava ignorar o desejo expresso por escrito da falecida monarca. Ela se recusou a mudar de posição durante toda a tarde. Camila também discutia sobre cujos sentimentos essa família historicamente considerava reais. Ela passou 30 anos do lado errado dessa validação oficial do palácio. Ela viu a instituição decidir que o luto de uma mulher era o único que importava. Ela foi a outra mulher no sentido técnico e emocional por décadas. Agora ela estava olhando para uma página onde Elizabeth a havia ignorado novamente. A princesa! Anne entrou na capela no exato momento em que Camila colocou o programa sobre a mesa. Camila afirmou que nenhum membro deveria usar afeto pessoal para ganhar destaque ali dentro. Sophie não reagiu, nem elevou a voz ao comentário da madrasta. Ela se virou para a secretária e perguntou se o programa correspondia à cópia aprovada. A funcionária confirmou que sim, e Anne ordenou a impressão do programa. Camila afirmou que a questão não estava resolvida e caminhou em direção às portas da capela. Anne respondeu firmemente que sua mãe já havia resolvido o assunto semanas atrás.
Esse era o mesmo comportamento defensivo que Camila demonstrara durante disputas anteriores por títulos reais. Ela estava defendendo sua posição em Windsor de uma mulher que nunca havia competido por ela. Anne agiu entre a discussão na capela e o início do jantar. Ela discretamente colocou uma segunda cópia da instrução lacrada na pasta de Charles. Fez isso antes que os convidados se reunissem sem que Camila soubesse. Essa foi a atitude de uma mulher que se preparava para um conflito previsto. Charles havia lido as instruções da falecida rainha na manhã do jantar. Ele fechou a pasta e ordenou que fosse colocada ao lado de sua taça na mesa. Ele providenciou para que o documento estivesse ao alcance da mão por um motivo. Ele previa que sua esposa questionaria as autoridades das instruções de sua mãe. O jantar em memória da esposa não foi arruinado por uma mulher que perdeu a paciência repentinamente. Era uma sala onde 2 membros importantes da família real haviam se preparado discretamente para uma situação de conflito. Tanto Anne quanto Charles sentaram-se para jantar sabendo que a pasta estava ali. Camila fez exatamente o que haviam planejado diante de 30 testemunhas. Ao final da noite, sua posição havia sido formalmente reduzida. Charles foi para seu gabinete particular em seguida para decidir as consequências formais. Anne entrou com ele para discutir como lidariam com a quebra de acordo. Os dois já haviam estado naquela sala durante crises anteriores relacionadas ao luto real. Charles era o homem no centro daqueles desastres midiáticos do passado. Anne havia saído daqueles anos com sua reputação totalmente intacta e respeitada. Ela perguntou ao irmão se a posição hierárquica poderia justificar a crueldade cometida em nome da autoridade. Charles leu o registro do evento 2 vezes, detendo-se na descrição das lágrimas de Sophie. Tirou os óculos e ficou sentado em silêncio por um tempo. Em seguida, o rei assinou uma diretiva executiva privada altamente vinculativa de 4 pontos. O jantar foi cancelado permanentemente para evitar qualquer tentativa de minimizar os danos à imagem pública. Camila foi imediatamente afastada de todas as decisões restantes do planejamento do programa memorial. A homenagem pessoal de Sophie seria apresentada na íntegra em outra reunião privada. O rei ordenou que Camila se desculpasse diretamente com Sophie em uma sala reservada. Nenhum membro da equipe de comunicação foi autorizado a redigir uma declaração pública sobre o mal-entendido hoje. Camila recebeu a diretiva, leu a assinatura do rei e enviou sua equipe. Ela passou 50 anos construindo sua posição em meio à imensa resistência pública. Casou-se com Charles em 2005, quando metade do país ainda demonstrava forte hostilidade. Passou décadas cumprindo compromissos sem ser fotografada para garantir seu lugar na família. Agora ela havia perdido seu lugar no luto compartilhado da família. Essa perda de prestígio era muito pior do que perder um espaço na agenda. O palácio era excelente em lidar com consequências administrativas, mas péssimo em conversas. Eles conseguiam emitir uma ordem assinada, alterando a posição de alguém em 1 hora. No entanto, não conseguiam produzir 4 frases de honestidade antes de um conflito. À meia-noite, a sala de jantar em Windsor estava completamente vazia. A casa guardou o programa inacabado e o discurso de Sophie em local seguro. Sophie sentou-se em uma pequena sala de estar com sua homenagem ainda não lida. Anne estava lá e em segredo estava furiosa com seu próprio erro de cálculo. Ela acreditava que Camila respeitaria a solenidade da cerimônia. Ela estava errada e Sophie pagou o preço com lágrimas. Sophie disse ao marido que temia que a proximidade entre elas tivesse se transformado em uma arma. Edward a tranquilizou dizendo que se recusar a remover as palavras honrava o relacionamento. Camila retirou seu próprio nome da programação da cerimônia de homenagem na manhã seguinte. Ela riscou a mão e devolveu a programação sem dizer nada. Ao amanhecer, a princesa Anne pediu a Sophie que a encontrasse em particular. As 2 mulheres sentaram-se numa pequena sala de estar com o chá intocado. Anne passara a maior parte da noite em claro a planear a resposta institucional. Perguntou a Sophie se a homenagem deveria ser cancelada permanentemente para a proteger. Esta foi uma oferta genuína e de ternura extremamente generosa da princesa real. Anne tinha todos os motivos institucionais para querer que a homenagem fosse entregue na íntegra. Sua mãe havia escrito as instruções e Bethel Watterson era responsável por protegê-las. Mesmo assim, ofereceu a Sophie a saída primeiro antes de qualquer outra coisa ser discutida.
Sophie apontou para o parágrafo final das páginas de sua homenagem póstuma ainda não lidas. Nele descrevia-se o serviço militar como a coragem de manter a gentileza em tempos difíceis. Ela afirmou que terminaria o discurso em uma reunião menor. Se ela se retirasse, a última lembrança seriam suas lágrimas. Ela impôs uma condição que foi a atitude mais impressionante de todas elas. Se encontraria com Camila em particular para receber um pedido de desculpas pessoal e direto. A mulher que foi humilhada publicamente estabeleceu os termos para sua própria reconciliação. Sophie exigiu que a reunião menor não tivesse lugares marcados por hierarquia. Isso privou Camila de seu principal instrumento de defesa, a precedência. Sophie não queria uma vitória insignificante sobre sua madrasta. Ela simplesmente queria terminar de ler sua homenagem à falecida rainha. Ao meio-dia, a notícia do cancelamento do jantar vazou para os jornalistas. O cancelamento de um jantar real gerou uma série de pequenos detalhes que os repórteres reuniram. Um jornal de circulação nacional estampou na primeira página uma manchete detalhando o repentino conflito no palácio. A manchete tornou a princesa Anne o principal assunto da conversa pública. Anne havia passado 50 anos tentando evitar ser o centro das atenções da mídia. Ela considerava ser notada como uma falha em seu dever profissional. No entanto, ela estampou a primeira página como a irmã protetora. Abaixo, fotos de Anne saindo do castelo de Windsor com o maxilar cerrado. Sophie saiu separadamente com os olhos visivelmente vermelhos pelos acontecimentos da noite. O público interpretou o incidente como uma mulher da realeza protegendo outra. As emissoras construíram a história a partir das mudanças de agenda e registros confirmados. O palácio confirmou o papel formal e por escrito de Anne na proteção do programa da homenagem. Charles aprovou pessoalmente cada palavra daquele comunicado oficial à imprensa. Confirmou-se que a homenagem privada ocorreria sem mais atrasos. O comunicado não repetiu as palavras de Camila nem negou o dano causado. Charles proibiu sua equipe de justificar o cancelamento como uma doença. Ele se recusou a apagar a experiência de Sophie para proteger a imagem pública da família. Do lado de fora dos portões do castelo, as pessoas começaram a deixar lindas rosas brancas para Sophie. Um cartão trazia 4 palavras que se espalharam pelo país naquele dia. O cartão dizia: "Bondade não é fraqueza", em tinta manuscrita legível. A frase foi retirada diretamente do parágrafo de homenagem, não lido em memória de Sophie. O público leu as reportagens e colocou suas palavras em portões. Em 1997, as flores em frente a Kensington eram uma mensagem de acusação. Em 2026, as rosas brancas em Windsor eram uma mensagem de concordância. O país assistiu a uma mulher ser injustiçada e outra impedir que isso acontecesse. A Casa de Windsor prestou muita atenção a essa aprovação pública. A segunda cópia da Instrução da falecida rainha mudou a história. Ana e Carlos tinham a documentação preparada antes mesmo de qualquer pessoa se sentar. Protegeram a ocasião sagrada, mas não a pessoa. Ambos sabiam com horas de antecedência que Camila provavelmente contestaria o discurso. Ambos tomaram providências, focando-se inteiramente no documento e no registro. Nenhuma das disposições previa que a mulher se levantasse para ler. As instruções e o programa foram protegidos exatamente como Elizabeth havia escrito. No entanto, Sophie foi deixada à própria sorte, completamente alheia ao conflito. Isso não foi crueldade calculada, mas sim um profundo instinto real. A instituição passou séculos protegendo a estrutura, em detrimento do indivíduo que a compunha. Até mesmo os familiares mais decentes agiram automaticamente, sem se darem conta do próprio comportamento. O pedido de desculpas ocorreu diante de um grupo menor, em uma sala reservada no andar de cima. Camila admitiu que o ciúme e o medo transformaram a homenagem em uma competição. Ela reconheceu que a posição hierárquica não lhe dava o direito de compartilhar o luto. Sophie aceitou o pedido de desculpas sem fingir que isso resolveria completamente o problema entre elas. Ela disse a Camila que o perdão começa com a mudança de comportamento, não com palavras. Em seguida foi até o local e terminou de ler a homenagem à família. Ela leu no mesmo prédio com a família à sua frente. A princesa Anne ficou ao lado dela em silêncio, oferecendo apoio discreto. Sophie continuou a leitura do parágrafo, onde sua voz havia parado. Ela leu tudo, incluindo a frase sobre gentileza. Ninguém a interrompeu e o silêncio pertenceu inteiramente à falecida rainha.
Camila não estava presente, pois havia se retirado das decisões de planejamento restantes. Sua posição permaneceu formalmente inalterada, mas sua influência interna havia diminuído. Há agora um registro escrito do incidente no arquivo. Daqui a um século, alguém lerá o registro oficial dos eventos de Windsor. A versão de Camila que se preservará será a do jantar. O registro escrito sempre sobrevive às discussões passageiras da família. Camila sabia para que servia um registro depois de 50 anos. Anne protegeu Sophie, decidindo rapidamente o que faria. Camila passou décadas ouvindo que não pertencia a certos lugares. Ela sabia o que era se sentir uma intrusa. No entanto, em um jantar em homenagem a Elizabeth, ela mirou em outra mulher. Decidiu que Sophie não tinha posição hierárquica suficiente para lamentar a morte da amiga. Estava defendendo seu próprio cargo de uma mulher que nunca havia competido. Ela fez isso enquanto os irmãos detinham a documentação decisiva. Sua ambição foi freada pela atuação conjunta de um irmão e uma irmã. O limite foi estabelecido e o registro foi assinado por Charles. A monarquia moderna foi guiada pela responsabilidade e pelo dever tradicional e discreto. A coroa sobreviveu à tempestade porque escolheu a verdade em vez da formalidade. O silêncio que emanava do Windsor Great Park sugeria uma mudança. A geração mais jovem observou esses eventos e aprendeu suas próprias lições. Eles perceberam que a paz familiar exige limites claros e respeito absoluto. William e Kate apoiaram a reestruturação das casas reais em privado. Eles queriam garantir que a coroa projetasse integridade absoluta perante o público. Os ajustes finais na programação foram implementados sem qualquer atrito. A homenagem a Sophie foi oficialmente arquivada como uma aula magistral de dignidade real. As rosas brancas do lado de fora dos portões murcharam lentamente no ar outonal. Mas a memória de sua força silenciosa permaneceu com o público. A coroa permanece firme e guardada por aqueles que prezam a verdade. A princesa Anne retomou a sua agenda, repleta de compromissos reais nacionais. Ela continua a servir o país com sua característica dedicação discreta. Seu papel na preservação da memória de sua mãe é respeitado por todos. O registro permanente no arquivo de Windsor permanece como uma testemunha silenciosa. A Casa de Windsor segue em frente rumo a um futuro de grande disciplina.